estamos de volta. Uma alegria estar junto com vocês. Vamos serenar um pouquinho e ouvir essa melodia muito graciosa. Voltamos. Joana continua ainda falando a respeito da libertação dos conteúdos negativos que se encontram lá na profundidade, anulando e abafando o eu profundo. Ela diz: no nível de consciência superior, o eu deixa de ser mais eu para ser uma síntese e vibrar em harmonia com o todo universal. Desaparece a fragmentação. Desaparece a fragmentação da unidade e o equilíbrio transpessoal sincroniza com a consciência universal. A característica fundamental, segundo ela, do nível inferior, portanto, da prevalência dos conteúdos negativos, é a fragilidade do eu profundo ante as exigências do ego atormentado, gerando projeções da sombra e desarticulando os projetos de paz. A psicologia espírita, continua Joana, por sua vez cuidando do homem integral, distingue também nos conteúdos psíquicos negativos a ingerência de mentes desencarnadas, obsessoras, que se comprazem no intercâmbio perturbador, propiciando desconforto e aflição em esforços cruéis, mediante alienações de variados cursos. Neste momento em que o eu luta para prevalecer a sua proposta sobre o ego, mentes obsessivas, mentes ainda presas ao primarismo, se aproximam desta proposta e tentam puxar a criatura para baixo. Não querem que a pessoa modifique, porque no processo do ego, essas mentes se conectam e, ao se conectar, segregam, vampirizam e, com isso,
elas se satisfazem, ficam felizes em manter este conúbio negativo. Joana disse claramente que a psicologia espírita cuida do homem integral, luta para que haja essa desvinculação com essas mentes infelizes, a fim de que facilite a transcendência, a libertação, ao crescimento do divino dentro de cada um de nós. Ao mesmo tempo, seres outros desencarnados, segundo Joana, invejosos, porque veja bem, quando nós estamos subindo a montanha e estamos tendo êxito, mentes negativas puxam a gente para baixo. Ah, você não vai conseguir, é muito difícil, é escarpada a montanha, e assim vai. Invejosos com infelizes, vinculados às criaturas humanas por afetividade mórbida ou despeito cruento, estabelecem fenômenos de hipnose que retardam o desenvolvimento da consciência daqueles que lhes experimentam o cerco. Veja bem, quando nós nos propomos a crescer, a se auto-iluminar, não tem nem dúvida que uma série de outras alternativas negativas vão existir no nosso caminho, aonde entidades procuram puxar a gente para baixo, como nós dissemos. Isso não acontece só espiritualmente, não. Principalmente com os encarnados. Quando percebem que nós estamos subindo a escada e melhorando, o quê? Invejosos, com infelizes, os despeitados, cruentos, eles não se satisfazem, não creem na possibilidade da nossa vitória e puxam a gente para baixo. É da criatura humana. Se permanece na criatura humana, é a manifestação do espírito imortal que está ali se manifestando na criatura. E nós, por sua vez, ainda imperfeitos, damos guarida para que essas entidades se manifestem. É uma tristeza, mas as coisas funcionam dessa forma. Entende? Muito bem. Na psicoterapia espírita, continua Joana, o conhecimento da sobrevivência e do interrelacionamento entre os seres das duas esferas, física e espiritual, oferece processos liberativos centrados sempre na transformação moral do paciente, sua renovação interior e suas ações edificantes que facultam o discernimento entre o bem e o mal, propiciando a transferência para o nível superior, no qual se torna inacessível a indução perversa. No momento em que a pessoa muda de patamar energético, no momento em que ele acaba, por sua vez, subindo mais um degrau, ele dificulta a interferência daqueles que se encontram no degrau abaixo. Esta manifestação, segundo a Joana nos coloca, se torna inacessível à indução perversa. Vocês percebem? Não pode ser uma mudança, que eu diria, de brincadeirinha. Não. É uma mudança íntima. Porque quando sai daqui, ela já criou raízes aqui. Se criou raízes no íntimo,
ocorreu mudança. Então, quando nós falamos que nós nos modificamos, é porque verdadeiramente nós nos modificamos. Agora, aqueles que falam que se modificaram, mas diante de um convite para uma vianda, para uma festinha, para um elemento, eu diria um instrumento fugidio da verdade e do bem, o indivíduo mergulha nele. Aí é porque não mudou. Nós, quando falamos que mudamos, nós teremos inúmeros testes para ver se nós verdadeiramente nos modificamos. Os Espíritos fazem isso conosco. Nós podemos fingir. Eles não permitirão que nós continuemos fingindo, colocando uma máscara. Não dá mais. Você toma consciência do que verdadeiramente você está sendo. Ou você é, ou você não é. Não dá para ficar com um pé lá e outro cá. Ou é os dois pé lá, ou os dois pé cá. Não dá para ficar, como diz o ditado Cunhô, em cima do muro. Não. Você tem que ter uma posição. A sua posição tem que ser sim, sim, não, não. Seja o seu dizer, sim, sim, não, não. Então, quando você recebe um convite, e esse convite desvia você do caminho do bem e lhe oferece ilusões, para você não serve mais. Tá entendendo? Você já mudou, você está num outro patamar. E nesse patamar em que você se encontra, não existe mais a possibilidade de ficar usando máscaras e enganando aos outros e principalmente enganando a si próprio. Vamos encerrar na próxima, acredito.